Eu volto à tribuna do Senado para trazer um tema, mas ao mesmo tempo registrar o avanço que esse tema tem alcançado no nosso país, e me refiro a uma fala que fiz aqui dessa tribuna no dia 27 de março deste ano, quando, lendo as matérias na grande imprensa, conversando com as pessoas, vendo e lendo os articulistas ligados à economia, ouvindo a presidenta da República, o ministro da Fazenda, as autoridades monetárias do país, assistindo palestra do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, aqui no Senado, eu me somei a uma voz das ruas sobre o absurdo que o Brasil estava e está vivendo. Redução da inflação, o governo lutando para desonerar a economia, para que possamos ter um crescimento mais robusto, a taxa de juros Selic caindo e os juros bancários aumentando. Quer dizer, uma equação sem pé nem cabeça. E andando por esse Brasil, seja no Acre, aqui em Brasília, em outros estados, participando de eventos, debatendo aqui no Senado, todos pedem a mesma explicação. Por que isso? Como nós podemos lidar com uma situação onde o lucro dos bancos cresce e aumenta, a inflação é reduzida, o juro da Selic, a taxa Selic, que é a taxa guia de juros, caindo e o spread bancário aumentando. Ou seja, os bancos cobrando mais caro para emprestar dinheiro. E aí, todos nós ficamos diante de uma situação bastante inusitada e que mereceu da própria presidente Dilma agora, mais recentemente, um posicionamento ainda mais duro. Mais ainda, mereceu por parte da equipe econômica, na ausência do ministro Mantega, o ministro interino, ministro Barbosa, reuniu com a FEBRABAN e discutiram, certamente, aí uma posição do governo cobrando uma explicação de por que os juros bancários seguem aumentando, dificultando a vida de todos os brasileiros, fazendo algo que é inaceitável, porque nós não podemos aceitar uma espécie de agiotagem institucionalizada. Então, o Brasil que cresce, que a duras penas cresceu 2,7% o ano passado, numa luta também para não ter a inflação fora de controle, ficou, quando comparado com os nossos vizinhos, numa situação nada confortável. O crescimento da Argentina foi 8,8%, todos os países vizinhos nossos cresceram o dobro do que o Brasil cresceu. Foi feito um esforço do governo no sentido de preservar aquilo que está na base da política que começou com o presidente Lula, teve um início ainda de estabilidade no governo Fernando Henrique, é bom que se faça o registro, mas que foi consolidada, que se materializou no governo do presidente Lula, de termos crescimento econômico no país, distribuição de renda. O Brasil é uma referência, mas o nosso crescimento econômico, mesmo esse, que ainda é precário, porque é preso exclusivamente ao PIB e não expressa qualidade de vida, nem sustentabilidade, mas tem sido um número vexatório, 2,7% de crescimento. E onde é que pode estar o problema? Uma parcela do problema certamente está na falta de um crédito mais atrativo para que o cidadão comum, que é fruto dessa política do nosso governo de fazer inclusão social, possa tomar um empréstimo, adquirir bens, movimentar a economia. E não o faz por conta dos custos proibitivos que o dinheiro no Brasil tem. É o dinheiro mais caro do mundo. E aí, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, essa situação de tratar com bancos é uma coisa bastante esquisita. Banco tem dinheiro e só procura banco quem está atrás de dinheiro ou quem tem dinheiro. E normalmente no Brasil
o banco só atende quem já tem dinheiro. O crédito é muito difícil para aquele que quer começar uma atividade econômica, que quer ajudar o crescimento de um município, de um estado ou mesmo do Brasil. Todo mundo reclama de banco. O presidente Lula sempre reclamou e nos ensinou a cobrar o que faço hoje da tribuna. A presidente Dilma tem cobrado. Mas o cidadão comum, os empresários, todos cobram. E aí tem uma situação também inusitada. Quem está dentro de uma atividade ou faz negócio com banco, procura sempre uma maneira de cair fora desse sistema, por conta da própria exploração que vive. E quem está fora não consegue entrar. E essa situação inusitada, ela também pode ser ainda ampliada com a outra constatação. Banco, no fundo, o banco nunca tem problema. Porque quando um banco tem problema, o problema deixa de ser dele e passa a ser nosso. Normalmente, quando um banco quebra, aliás, o banco não quebra, nem aqui no Brasil, nem em outra parte do mundo. Tem sempre o dinheiro público ou do cidadão para socorrer. E daí, se nós queremos consolidar, como bem falou a presidente Dilma, o Brasil como um país de classe média, não tem como nós consolidarmos esse Brasil de classe média sem uma política de empréstimo, sem uma política de taxas bancárias, sem uma política de juros bancários adequada, para que tanto os empreendedores possam acessar o crédito adequado, razoável, como também o cidadão comum para adquirir bens que movimentam a economia. De nada adianta o governo desonerar impostos em vários segmentos da nossa indústria, que é tão importante, se o custo de se ter crédito para adquirir algum bem segue aumentando. Então, senhora presidente, eu queria aqui dizer que temos uma constatação. Esse ano, a situação está bastante melhor da inflação. A inflação em fevereiro foi de 0,45%, o IPCA. Mas agora é um resultado de 0,21%, quer dizer, menos da metade. A inflação está caminhando para estar no centro da meta. É possível que ela esteja no final do ano, ou mais tardar começo do ano que vem. Mas o setor bancário teima em trabalhar contra o Brasil. Vou ler aqui notícias de ontem. Setor bancário lidera lucro no país em 2011. Veja só, bancos tiveram ganho de 49 bilhões no ano passado, alta de 14,4%. O setor bancário, representado por 25 bancos, foi o que registrou o maior volume de lucro entre as empresas de capital aberto em 2011 no Brasil. Dados divulgados agora, terça-feira. Os 14% de ganho em relação a 2010. Fiz um discurso no dia 27 de março, falando do absurdo da taxa seguir, do custo do dinheiro nos bancos seguir crescendo para todos os brasileiros, de forma inaceitável. E aí, para concluir aqui meu pronunciamento, vi que o presidente, e aí louve-se que o presidente da FEBABRAN chegou e teve uma reunião com o governo. FEBABRAN é a organização que representa o conjunto dos bancos, e ela tem uma reunião e apresenta condicionantes para baixar os custos dos bancos. E o governo, acertadamente, não aceita condicionantes. E daqui da tribuna do Senado, devo dizer que não podemos aceitar condicionantes. O setor, com aplicação financeira, movimenta quase 2,5 trilhões de reais. São 190 instituições de créditos bancárias. São centenas de instituições de postos de atendimentos Brasil afora. Só no meu estado do Acre, nós temos 54 postos de atendimentos, mas ainda há, para concluir, senhora presidente, ainda há uma diferença enorme. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil acabaram de apresentar uma proposta de redução dos juros, mas ainda é pouco. Ainda é pouco, o lucro ainda é muito grande, o ganho ainda é muito grande. E assim, dessa maneira, o Brasil vai seguir
perdendo força na indústria, no comércio, e o cidadão vai perdendo força de ser um consumidor que movimenta a economia. Daí quero concluir dizendo que o governo da presidente Dilma está certo, o Ministério da Fazenda está certo. Não podemos aceitar condicionante da FEBABRAN. Ela precisa tomar uma atitude vinculada ao mercado. O mercado que eles tanto falam para manter os privilégios, agora desprezados na hora de garantir o lucro. Então, eu encerro aqui o meu discurso, senhora presidente, dizendo e dando apoio ao posicionamento do Ministério da Fazenda. Tenhamos todos nós brasileiros, industriais, comerciantes, empreendedores e especialmente o cidadão simples, comum, que é hoje que sofre uma extorsão quando procura algum dinheiro para adquirir algum bem, ele tem que pagar as taxas de juros mais caras do mundo. E eu, daqui da tribuna do Senado, devo dizer que o Brasil precisa de uma explicação e de uma posição dos bancos com uma atitude, redução do custo do dinheiro para o cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhora.